Ontem eu finalizei a novela Abismo de Paixão, depois de tantos dias, porque são 162 episódios. Então eu assisti acho que em uns dias, né? E eu tava muito afim de assistir outra novela. E nisso eu fiquei assim, cara, não terminar a novela. Eu tava muito assim, tipo, todos os dias assistindo isso. Então eu finalizei ela. E hoje eu trouxe 3 novelas mexicanas que eu já assisti. Fiz um combo. A novela Coração Indomável, a novela Teresa e a novela Abismo de Paixão. A novela Abismo de Paixão, como eu falei, né? Eu finalizei ela ontem. Eu achei ela, assim, tipo, muito interessante. Muito legal. Ela tem, assim, tipo... O que eu sempre falei dessa novela foi que ela sempre foi uma novela que eu achei, assim, tipo, meio sombria. Aquele lado, assim, tipo, da casa, da... Assim, tipo, da casa da Elisa. A casa dela foi uma coisa assim que eu nunca consegui esquecer. Eu acho que eu assisti quando eu era criança algum episódio e eu nunca consegui esquecer aquele clima de casa sombria, escura, aquela mulher perturbada que no caso era a Carmen. E eu achei assim muito legal assim esse espaço que colocaram para um assunto como esse. Um assunto bem interessante. Uma pessoa que quis roubar uma coisa da irmã dela, mas que a irmã dela nunca foi pouco. Tipo assim, a irmã dela morreu e nada ajudou na vida das pessoas que ficaram. Mesmo a Carmen conseguindo roubar o marido da irmã, ela nunca conseguiu dar o espaço que a irmã dela dava naquela casa. E no fim de tudo, o fim da Carmen é muito difícil. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu disse que eu ia falar em um vídeo, foi a questão da velhinha, que ela nunca foi descoberta, que o Ramiro matou ela na casa dela e enterrou ela. Nossa, eu deveria falar isso, não poderia falar. Enfim, aconteceu isso, essa tragédia. Então, tipo, ele tirou ela do mundo e no meio disso ele escondeu ela. E ela, como ela nunca foi descoberta, que ele tinha feito isso com ela naquela mansão. Então foi uma coisa assim que eu achei falta. Por que não foram descobrir? Era pra ter descoberto isso, o que é isso? E a velhinha continuou sendo. Foi um fim trágico daquela velhinha, mas eu acho interessante o... a ideia. Ela amava tanto aquela casa e no fim de tudo ela vai ficar para sempre lá. Então, tipo, por esse lado eu achei interessante não ter descoberto isso, porque aquela velhinha ficou onde ela queria talvez estar. Ela nunca quis sair de lá e no fim, quando ela vai embora, acontece isso. Para quem assistiu sabe o que aconteceu. E, como eu já falei também, se querida agora. E no fim de tudo, a senhorinha não é descoberta, então ela fica lá. É uma novela que, de acordo com algumas pesquisas, ela foi exibida no Brasil em 2012 e, tipo, na verdade, ela foi exibida no geral em 2012 e foi exibida no Brasil em 2016, no SBT. E eu assisti ontem, dia 11/7/2026. 11 de julho de 2026. Outra novela, cujo qual eu falei, né, foi Coração Indomável. Só que Coração Indomável, eu já tenho um tempo que eu assisti ela. E eu fiz um comentário na época que eu assisti. Então, eu gosto de fazer o comentário no dia, já que depois eu esqueço alguns detalhes, algumas coisas que eu achei importantes. Às vezes assisto outras coisas e fico pensando se eu confundi e tal, outras coisas. Então, eu coloquei aqui o que eu pensei sobre essa novela. Essa novela, eu falei assim, tem uma ideia de mundo muito interessante com ela. Aprendi muito com ela. Boa. Foi o que eu falei sobre Coração Indomável. Sendo que foi uma novela que me irritou bastante, porque não finalizava. Me irritava dizer assim, pô, não termina essa novela. E o assunto ia e vinha, e o casal não ficava junto. E depois eles já estavam se olhando de novo, eu chipava de novo, e depois eu queria que ela ficasse com outra pessoa. Só que o Daniel Arenas nunca saiu, né? Nunca esqueci o Daniel Arenas, aquele lindo, né? Bom, são muitos episódios, eu não pesquisei quantos episódios são, só que são vários episódios. E eu sempre vi uma necessidade, assim, de falar que eu sempre achei que a novela deveria ter terminado antes do que terminou. Ela enrolou muito, é uma novela mais... Ela foi estreada, deixa eu ver aqui para ter uma ideia, 2013,
E foi estreada no Brasil em 2015. Então, tipo, são aquelas novelas que antigamente, ou antes desses tempos, né? Porque antigamente é pouco antes disso, né? Falo antigamente mesmo pelo modo de dizer. Não é muito antiga, né? Impressionante. Mas essas novelas de 2013, de 2012, essa base, elas eram novelas onde o assunto, eles gostavam muito de estender demais os assuntos. Às vezes já estava enjoado já do casal, já não querer ficar junto. Porque começa a história, tem que fazer um problema pro casal se separar. Aí depois tem que fazer eles se aproximando devagar. E depois acontecem diversas coisas. E nela parece que já estava assim, tipo, na cara, que não tava mais para o casal ficar separado. Quem gosta da novela, tudo bem. Mas eu sinceramente acho que isso deveria ser um pouquinho mais, um pouco menos episódios. Eu não via necessidade. Continuando, a novela Teresa agora. A novela Teresa também foi uma novela que, assim como Coração Indomável, eu já assisti há um tempo. Teve um dia desse que eu estava reassistindo ela. Só que o que eu pensei no primeiro momento vale muito mais, eu acho, do que eu pensei no segundo, eu acho. Porque foi uma ideia, assim, de várias coisas. Quando eu assisti também a primeira vez Teresa, eu não estava muito no TikTok. Hoje eu já tô. Então, algumas coisas que eu entendi sobre isso foi pensando sobre alguns comentários no TikTok. Então, vou falar sobre o meu primeiro comentário em relação à novela. Eu falei assim: tem uma ideia de vida que eu simplesmente acho impressionante. Vencer na vida é o que sempre queremos, mais uma mistura de amor e sempre esperar o seu tempo para não acabar como Teresa. Eu falei sobre isso, que era muito boa a novela. E eu realmente gostei muito da novela. As novelas mexicanas sempre tem uma vibe assim, tipo de vila, né? Uma vilazinha onde a pessoa mora. Por exemplo, a Coração Indomável. Quando a. Como é o nome dela mesmo? A Maricruz, ela vai pra cidade, ela fica numa vila. A Teresa vive a vida inteira numa vila. Acho que a única que não tem fala muito sobre vila é como é? Aquela que eu assisti ontem. Abismo de Paixão. É a única. O restante sempre tem uma vilazinha onde as pessoas são praticamente miseráveis. Pobre é um patamar um pouco acima de algumas novelas mexicanas. A novela mexicana, ela muitas vezes mostra um lado miserável mesmo da pessoa que não tem comida mesmo, cara. Não tem a roupa é rasgada, só o cabelo que fica bonito, né? Porque não vão deixar as atrizes ficarem feias. Então, os cabelos delas sempre são muito bonitos. Como um exemplo da novela Teresa, onde a Teresa começa a ficar melhorzinha e o cabelo começa a ficar maravilhoso. Ah, comentando também. Ontem eu odiei o final do cabelo da Elisa. O cabelo dela eu achei horroroso. Quem gostou, tudo bem, mas eu, sinceramente, eu odiei. Achei muito feio. O cabelo dela, quando começa a novela, é um cabelo bonito. Muito bonito. Quando finaliza, fica aquele cabelo assim, tipo. Ai, eu odiei. Mais uma coisa pra finalizar. Eu vou assistir outras novelas, né? Então, essa novela, ela foi muito interessante pra mim, né? Principalmente porque eu tive a oportunidade de ver outros trabalhos da Angélica Boyer, que é a mesma atriz que faz a Teresa, né? E também ela faz a Elisa na novela Abismo de Paixão. Então são novelas assim que são muito parecidas em algumas coisas, não só por conta dos atores, mas também por conta dos assuntos, que também é sobre um mesmo lugar, né? Aquela mesma área. A novela Abismo de Paixão, com a Ana Brenda, ela me surpreendeu bastante em alguns detalhes. Mostra um lado da vida também muito legal. A parte onde a mulher que ficaria com o Otávio, ela fica doente e vai acabar com a vida dela estando infeliz. É uma coisa assim que mexe muito comigo. Então são novelas assim muito boas. 3 novelas mexicanas.